Olá, Tiago Faria.pt, bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo. Desta vez para falarmos sobre o tópico final da semana da SEO. Hoje é o grande final. Como vos disse, tenho estado a falar sobre pesquisa de palavra-chave, como criar conteúdo no vosso blog de maneira rápida e de forma que faça sentido para o Google. E depois, na sexta-feira passada, falei sobre exatamente como otimizar todo esse conteúdo para o Google, no fundo. E hoje no fundo, vamos tentar acelerar esse processo, porque, como disse também, o SEO é uma estratégia de longo termo, é algo que demora tempo, portanto, e que exige algum investimento de tempo e de energia da nossa parte, mas existem maneiras de nós conseguirmos acelerar esse processo, portanto, isso nós vamos falar sobre hoje, exatamente, vamos falar sobre backlinks e estratégia de off-page SEO, ou seja, SEO fora, no fundo, do nosso website, daquilo que conseguimos controlar no nosso website. Olha, eu vou então aqui partilhar o ecrã. Tenho aqui já a apresentação pronta. Aqui está, portanto. Vamos falar então sobre backlinks e off-page SEO. Só para recapitular, no fundo, o que fizemos na semana passada, analisámos então as palavras-chave ideais e, no fundo, que eu acho que esta competência é a chave para o sucesso de qualquer negócio, porque vamos perceber exatamente o que é que a nossa audiência está à procura, o que é que os nossos potenciais clientes desejam, querem, que problemas é que têm, e com isso nós conseguimos saber exatamente o que é que podemos fazer para ajudá-la, portanto, a trazê-la para a nossa esfera de influência, para, no fundo, fazer com que ela comece a conhecer-nos, gostar mais de nós, e facilitar então o processo de venda. Devemos também tornar-nos em parceiros do Google para sermos recompensados. O Google, como disse, vai dizer-lhe o que escrever, e devemos garantir que o Google lê e começa a exibir o nosso conteúdo exatamente através da otimização dos motores de busca, através do SEO, como falámos na sexta-feira. E hoje então vamos ver como é que podemos acelerar este processo e começarmos a subir no ranking de resultados de pesquisa. Ok? Portanto, hoje então temos vamos estar dedicados a isto. Deixa só confirmar se está tudo a correr bem na transmissão. Vou só interromper aqui. Está tudo a correr bem, ok, perfeitíssimo, peço desculpa, era só para confirmar que estava tudo que estava a correr. E, portanto, vamos lá então aqui abrir a apresentação de novo. Exatamente, porque é que a maior parte dos sites não tem tráfego, ou seja, existem milhões e milhões de sites e a vasta maioria deles não tem tráfego algum, exatamente por esta falta de visão de longo termo, ou seja, muitas pessoas têm a ideia que basta criar um site e depois que as pessoas virão, não é? Com alguns posts nas redes sociais e tal, que isso acabará por trazer pessoas, mas isso não é uma visão estratégica, não é uma visão de longo termo, não é uma estratégia em si, por si própria, porque exatamente gerar milhares de visitas por dia, que é no fundo o desejo de toda a gente, é algo que demora anos a criar, não é uma coisa que aconteça de um dia para o outro. E para que isso aconteça é preciso escolher uma estratégia e implementá-la consistentemente durante longos períodos de tempo, ou seja, tem que se decidir por uma estratégia e não andar espalhado por Facebook, Instagram, TikToks agora. Devemos escolher uma estratégia que eu defendo neste canal, no meu blog, que deve ser a otimização dos motores de busca através do blog do vosso site. Tem que ser consistente, portanto temos que estar constantemente a criar conteúdo, a alimentar a máquina e devemos comprometer-nos a fazer isto durante longos períodos de tempo. Ok? Portanto, já sabemos que o SEO e a optimização dos motores de busca é algo para se começar agora, para começar a ter resultados nos próximos 3 a 6 meses e depois começar então a escalar nos próximos 6 a 12 meses, mas hoje vamos ver então como podemos acelerar esse processo. É algo que também não é muito fácil, vai dar trabalho, mas de certeza absoluta que acelera o processo porque tem uma razão de ser que eu já vou mostrar daqui a pouco. Mas antes de pensarmos em tráfego, lá está, não há truques, não há soluções rápidas, temos que ter todos estes pontos em consideração e já bem alinhados antes de pensarmos nestes altos voos de trazer tráfego orgânico em escala. Portanto, temos que ter o nosso público-alvo muito bem definido, como já falei numa das sessões anteriores. Temos que ter a nossa proposta de valor super bem alinhada, portanto, o que é que nós temos para oferecer aos nossos clientes que é completamente diferente da concorrência, portanto, isso tem que estar super claro.
E temos estado a criar conteúdo que realmente ajude a nossa audiência de forma consistente e sustentável e todos os dias presentes, portanto, com este objetivo em mente. E de facto será que merecemos mesmo aparecer como primeiro resultado naquela página dos resultados de pesquisa no Google? Será que merecemos mesmo estar aí? Portanto, isto é uma reflexão que deve ser feita antes de pensarmos nesses altos voos, portanto, alinhar toda a nossa estratégia para nos posicionarmos então para o sucesso. Só depois disso é que podemos então pensar naquilo que eu vou falar então hoje. Então, onde é que vem o tráfego orgânico, afinal? Portanto, para se conseguir obter tráfego orgânico gratuito, no fundo, não é gratuito não em termos monetários, mas exige um investimento muito grande de tempo da nossa parte, ou de quem nós subcontratamos, no fundo, e precisa que o nosso conteúdo seja publicado externamente, portanto, partilhado, peço desculpa, externamente, portanto é preciso, existem aqui umas nuances no algoritmo do Google que faz com que o nosso conteúdo tenha que ser validado por terceiros para comprovar que realmente nós somos um conteúdo de confiança, portanto, não basta apenas criarmos conteúdo extremamente valioso que ajuda a nossa audiência, ao máximo, é preciso também ter esta validação de terceiros, porque no fundo faz parte do algoritmo do Google. Portanto, o Google vai olhar para a nossa presença, para a presença do nosso conteúdo em sites de terceiros, como eu falei. Se nós tivermos um link em sites de terceiros a apontar para o nosso site, o Google olha para isso como votos de qualidade. Portanto, e como tal, vai-nos, no fundo, valorizando cada vez mais, vai-nos expondo mais acima nos resultados de pesquisa, porque considero que o nosso site é uma fonte de informação fidedigna, confiável e que, no fundo, cruzando este voto com todos os sinais do algoritmo que mostram que o nosso conteúdo é bom, ou seja, se realmente as pessoas passarem tempo a ler o nosso site e não se forem embora imediatamente, se clicarem no nosso link regularmente, portanto, tudo isso são sinais que depois, no fundo, mostram ao Google, ok, este é o melhor resultado, esta é a melhor resposta para aquela pesquisa, eu vou então puxá-la para cima, porque eu quero que a minha audiência resolva os seus problemas, diz o Google, para continuarem a voltar para o Google e continuarem a resolver os seus problemas e verem mais anúncios. E, exatamente, quanto mais autoridade estes sites que estão a apontar links para nós tiverem, mais força terão esses votos. Portanto, conta muito mais termos um link a apontar para o nosso site que seja de um site extremamente já com histórico, já com uma grande autoridade no mercado, do que um link de um site que acabou agora de ser criado e que não tem grande relevância, portanto, aos olhos da Google. Portanto, a autoridade dos sites que estão a apontar os links para nós também conta bastante e temos de ter isso em consideração. Não basta só pôr links do nosso site em aqueles sites de categorias e de sites de recursos diferentes, etc. Portanto, tem que ser algo de qualidade. E se o nosso conteúdo for realmente bom, será partilhado naturalmente. Portanto, eu sou mais defensor desta parte. É uma parte que demora muito mais tempo, é de muito longo termo, mas eu sou uma pessoa paciente. Mas se o nosso conteúdo realmente for bom, as pessoas vão acabar por descobrir e vão acabar por partilhar nos seus blogs, nos seus websites, porque realmente talvez não consigam fazer por elas próprias e, ok, não vou conseguir realizar este artigo tão complexo e tão valioso, eu vou simplesmente partilhar aqui como um recurso espetacular no meu site. Mas se quisermos, de facto, acelerar este processo, não podemos estar à espera que as pessoas o façam por nós, temos que ser realmente proativos e é isso exatamente que vamos falar então hoje. Mas antes de mais, temos que perceber um pouco deste conceito da autoridade do domínio. A autoridade do domínio, ou DA, Domain Authority, é um ranking que mostra o potencial de um site obter boas posições no motores de busca, ou seja, isto é um ranking, no fundo, criado pela Moz e que mostra realmente qual é o potencial que este site terá de estar bem posicionado nos resultados de pesquisa. Este valor vai de 1 a 100, sendo que quanto maior for esse resultado, maior será a probabilidade de nós obtermos melhores posições no Google. E é calculado pelo número de links que estão a apontar para este site em questão, mas não só, também, como eu disse há pouco, a qualidade dos domínios, ou seja, a qualidade destes sites que estão a apontar para o nosso site. Portanto, tudo isso faz parte deste algoritmo
Isto não é o algoritmo oficial da Google, mas serve como indicador, porque realmente os links, os backlinks a apontarem para o nosso site têm uma grande força ainda no Google e realmente é um indicador muito forte para nós nos orientarmos. Portanto, olhando para ali, aquilo é um print screen do Keyword Finder, portanto, aquela ferramenta que eu já vos mostrei na semana passada, onde vocês fazem uma pesquisa por uma palavra-chave, aparece o volume de pesquisas e a concorrência, e aparece também um print de qual é que será o resultado de pesquisa, qual é que é o ranking dos sites atualmente para essa pesquisa. E pronto, mostra aqui o Domain Authority, cá está, portanto, nem todos os que têm o Domain Authority mais elevado estão mais bem posicionados, mas isso não quer dizer nada. Existem muitos outros fatores, muito mais outras partes do algoritmo do Google que contribuem para isto, portanto não é uma ciência exata, mas é um indicador, portanto, que devemos olhar, que nos dá uma indicação exatamente de qual é o potencial para estarmos bem posicionados. E agora também fazemos uma distinção clara, portanto, no nosso blog nós vamos criar artigos que são conteúdos de vendas ou conteúdos partilháveis, ou seja, nem todo o conteúdo que nós vamos publicar é partilhável, porque nós vamos criar artigos que são mais de produto, de revisões de produtos ou algo que realmente não é interessante para outras pessoas partilharem por si só, mas que faz falta, porque nós temos que ter esse tipo de conteúdo também. Portanto, o conteúdo de vendas é, por exemplo, uma lista, uma página de produto que nós tenhamos, uma lista de facas de cozinha, como nós vimos no exemplo da loja das facas. Ou, por exemplo, um artigo de revisão sobre um produto específico. Tudo o que precisa saber sobre a faca Chef Global G2. Ou seja, isto não é algo que seja interessante para outras pessoas partilharem, não é algo que seja informativo o suficiente, não acrescente acrescenta valor, no fundo, para as pessoas que estão mais viradas para este produto específico, mas não é algo partilhável em massa, é mais aí que eu quero chegar. E, portanto, existe outro tipo de conteúdo que nós devemos criar muitas vezes, exatamente, porque é um conteúdo partilhável, como, por exemplo, as 7 melhores maneiras de cortar carne para o seu churrasco. Ou seja, isto já é uma coisa de massa, já é uma coisa que interessará a muita gente e, como tal, terá mais potencial de ser partilhado por outros sites e outros blogs, porque vai, no fundo, acrescentar grande valor e vai entreter, vai informar as pessoas. Portanto, conteúdo informativo é algo que nós também devemos ter um grande foco. Porque exatamente o que está ali escrito, ninguém quer partilhar conteúdo de vendas, que seja, só nos interessa a nós, como donos desse website, como vendedores, não interessa muito a outras pessoas que o partilhem. Portanto, o conteúdo partilhável é o que é criado para, no fundo, atrair links e partilhas. Portanto, o que fará com que outras pessoas apontem para o nosso site como, ok, este conteúdo é muito interessante, é informativo, vale a pena ler. Portanto, é este conteúdo que nós vamos focar aqui nesta sessão de hoje para atrairmos mais links, que é isso, no fundo, que nos vai aumentar a autoridade do domínio e, como tal, aumentar a nossa chance de estarmos mais bem posicionados no Google. Exatamente, o conteúdo partilhável. Então, este conteúdo atrai visitantes de audiências de outros sites, quando é partilhado. Portanto, quando um site põe um link para o nosso site, vai trazer pessoas da sua audiência, no fundo, porque essas pessoas estão a ler o artigo, ou um resultado, ou onde quer que seja que essa pessoa ponha o link para o nosso site, as pessoas leem e, no fundo, vão clicar para entrar no nosso site. Portanto, atraímos tráfego já dessa maneira, já é uma fonte de tráfego interessante. Mas não só, isto adiciona, no fundo, os tais backlinks para o nosso site, o que aumenta a nossa autoridade de domínio aos olhos do Google. O Google olha para isso como um voto de confiança, portanto, e vai-nos beneficiar. Portanto, é isso exatamente que nós queremos. Todas as outras páginas do nosso site e artigos otimizados para SEO, sempre bem otimizados para SEO, vão receber também os frutos dessa autoridade. Portanto, se esta página recebeu um link de um site com uma grande autoridade de domínio, o Google obviamente vai olhar para esta página como, ok, esta página tem um voto de confiança, mas se nós tivermos, como eu falei na semana passada, se tivermos todos os links internos do nosso site bem alinhados e, portanto, se o Google conseguir navegar dentro do nosso site e ver o resto do nosso conteúdo, esta autoridade deste domínio vai ser espalhada pelas as outras páginas, portanto, isso vai nos ajudar a posicionar muitas das outras páginas também. Portanto, essa autoridade de domínio vai ser amplificada para o resto do nosso site, se nós tivermos a estrutura bem alinhada.
E teremos também a possibilidade, no fundo, de criar uma relação com esses visitantes e incluí-los no nosso funil de vendas. Portanto, como vamos atrair visitantes de outros sites, como vamos aumentar a nossa autoridade de domínio, vamos atrair mais pessoas que pesquisam no Google e encontram o nosso conteúdo por causa dessa autoridade. Portanto, essas pessoas vão ler o nosso conteúdo e temos aí uma oportunidade, então, de os incluir, começar a criar uma relação com essas pessoas para, no fundo, depois, então, termos uma hipótese de fazer uma venda futura. E é exatamente sobre este tópico que eu vou falar na sexta-feira, ou seja, como, portanto, depois de captar a atenção das pessoas para o nosso site, como garantir que nós conseguimos criar uma relação com essa pessoa de longo termo, ou seja, portanto, quebrar ali uma barreira limitante para conseguirmos fazer com que ela confie mais em nós, uma relação a longo termo, e eu já vou explicar depois isso na sexta-feira, como é que isso será feito. E o que é o conteúdo de vendas? Portanto, são artigos que nós criamos otimizados, sempre otimizados para SEO, com o intuito de vendas, como por exemplo artigos de revisões ou comparações de produtos, páginas já de produtos ou de serviços, etc. Sempre com a otimização da SEO em mente, portanto, com as palavras-chave bem pesquisadas, porque essas pesquisas existem de produtos e de revisões de produtos, nós temos que garantir que está tudo bem otimizado e estruturado. Mas esses artigos raramente vão atrair links ou partilhas. Portanto, o que nós queremos é, com os nossos conteúdo informativo e partilhável, atrair links para esse conteúdo partilhável, mas depois distribuir este sumo de SEO, como eu digo ali, atrair este sumo de SEO para os nossos conteúdos de vendas. Portanto, ajudamos também a subir no ranking do Google. Mesmo que estes não tenham links diretos, vão receber o sumo de SEO do nosso conteúdo partilhável, ok? Portanto, este é o jogo que nós temos que elaborar e temos que ir sempre criando estes dois tipos de conteúdos. Portanto, o conteúdo de vendas que nos vai ajudar a vender logo mais diretamente, porque são conteúdos já de produto, já de comparação de produtos, já de mais abaixo do funil, mas temos sempre ir criando conteúdo partilhável, informativo, que no fundo atrai esses links e é aí que nós vamos conseguir então acelerar o nosso crescimento. Este conteúdo de vendas recebe tráfego orgânico vindo do Google exatamente porque está otimizado para SEO. Porque nós fizemos esse trabalho de casa, sempre criamos alguma página, algum artigo novo, vamos olhar para as sessões que eu já falei de SEO, as sessões passadas e otimizar sempre para o motor de busca. E portanto, quais é que são então as duas estratégias de tráfego orgânico? Que no fundo eu acho que são as mais interessantes. O primeiro é criar parcerias estratégicas e depois então é um acelerador de tráfego que é no fundo talvez a que dá mais trabalho e talvez seja um pouco mais chata, mas é o que nos vai acelerar mais o nosso crescimento porque é de facto em escala. Já vamos explorar isso mais a fundo. Mas começando então com as parcerias estratégicas, o nosso objetivo é criar relações com influenciadores do nosso mercado, da nossa área, do nosso nicho de mercado. E devemos então captar a atenção de pessoas que já têm a nossa audiência, portanto, pessoas que têm audiências que fazem parte do nosso público-alvo, portanto, são o tipo de pessoas, o nosso cliente ideal que nós queremos atrair. E no fundo vamos tentar pedir essa audiência emprestada, de alguma maneira. E para o fazer não podemos simplesmente dizer, olha, partilha o meu link aí no vosso site, eu quero essas pessoas no meu site, quero esse sumo de SEO. Não, nós temos que, antes disso, oferecer valor antes de pedir algo em troca. Os tais backlinks que nós queremos. Estas parcerias estratégicas podem durar um bocadinho mais tempo a criar autoridade e vamos, de certeza absoluta, receber muitos nãos também. Apesar de eu ter tido excelentes experiências, como eu já vou explicar. Mas é preciso de facto ter paciência e ser proativos para criar este tipo de relações, ok? Então a primeira coisa a fazer é saber onde é que estão esses influenciadores, portanto, descobrir em que redes sociais é que eles estão mais ativos. O LinkedIn tem funcionado muito bem para mim, já muita gente está ativa no LinkedIn e com o perfil criado e otimizado. E no fundo exatamente olhar para aqui que admiração, elogios e respeito são algo que é muito difícil de ignorar. Portanto, nós devemos olhar para esses influenciadores, reparar no seu trabalho, portanto, ver que eles realmente estão a fazer um excelente trabalho e que nós temos muito interesse em criar uma relação com eles.
mas claro, obviamente sendo natural e não exagerar nesta vertente, mas devemos pensar sempre o que é que essa pessoa tem a ganhar em começar uma relação comigo, o que é que eu posso oferecer de valor a essa pessoa para que ela possa ter interesse em começar uma relação comigo, uma interação comigo. Portanto, é esse o trabalho que nós vamos ter que fazer. E uma das ideias que depois que nós podemos então fazer para no fundo acrescentar valor a essa pessoa e ao mesmo tempo depois ter um benefício é criar, por exemplo, um artigo que reúna experts do nosso mercado. Portanto, nós vamos ter, sabemos quem são as pessoas que já têm alguma presença, alguma autoridade no nosso mercado, neste mercado, e no fundo podemos criar um artigo informativo, partilhável, que reúna esses experts, ou seja, fazer uma lista, por exemplo, podemos fazer uma lista de maneira passiva, como está aqui o exemplo passivo, como usar, por exemplo, este exemplo, top 7 sites de negócios para seguir em 2020, fazemos toda essa lista dos sites dos influenciadores que nós queremos fazer um targeting, e depois então entrar em contato com essas pessoas. Outro exemplo, um exemplo mais ativo, que seria de pedir feedback a esses influenciadores, por exemplo, seria o melhor construtor de landing pages, a opinião de 63 experts, ou seja, isto já iria exigir que nós entrássemos em contato com essa pessoa com antecedência e pedir, no fundo, o feedback sobre um tópico específico, ou seja, pedimos para deixar a sua opinião sobre um tópico interessante para o nosso nicho de mercado e que, no fundo, fizesse com que essa pessoa ficasse bem vista aos olhos de todas as pessoas. Portanto, nós estamos a dar uma oportunidade dessa pessoa falar sobre si, expor-se a uma audiência nova, que será a nossa. Portanto, estes dois exemplos são interessantes para interagirmos com esses influenciadores e darmos de alguma maneira algum valor a essas pessoas, mostrando que nós estamos aqui para, no fundo, ajudá-la a ter mais exposição, a ter exatamente uma maior exposição neste nicho de mercado, com novas audiências. E este tipo de posts são realmente excelentes iscos de links e partilhas, porque as pessoas realmente depois gostam de ver, ok, eu apareci neste site, portanto eu estou presente em mais sítios diferentes, já tenho uma autoridade tão relevante que já aparece em outros sites. Portanto, as pessoas quando veem que apareceram noutros sites vão querer partilhar esse link e é exatamente aí que nós vamos então ter o nosso benefício. Portanto, essas pessoas vão partilhar o nosso link do nosso site, essas pessoas têm uma autoridade de domínio já relevante, se nós fizermos o nosso trabalho de casa, e como tal vamos receber um voto que aos olhos da Google nos posiciona como, desculpa, caiu o microfone, nos posiciona como nos beneficia então no fundo para estarmos bem posicionados na Google. Aconteceu aqui alguma coisa? Não, está bem. E depois então devemos incluir a resposta quando acabamos de fazer quando acabamos de fazer este artigo, no fundo devemos depois enviar para essa pessoa e mostrar que, ok, aqui está o seu artigo, aqui está o link para o nosso artigo, portanto se quiser partilhar, esteja à vontade. Portanto, e aqui existe um link que vos poderá ajudar a criar este tipo de artigos. Portanto, o Smart Blogger mostra exatamente como criar um artigo que reúne experts, como fazer de maneira interessante e interativa e de maneira a incentivar estes experts a falarem sobre vocês. Depois de publicarem então esse artigo, está na hora então de informar esses influenciadores que o artigo já está publicado, foi finalizado. E devemos fazê-lo através de várias plataformas, tanto publicamente como em privado. Portanto, devemos enviar por e-mail, podemos partilhar também nas nossas redes sociais a dizer que este influenciador está presente aqui no meu artigo e no fundo criar aqui mais awareness e mais atenção sobre o que nós criamos. E devemos mostrar a nossa gratidão, não precisamos de pedir logo o link de volta, as pessoas no fundo naturalmente o vão fazer se nós incluirmos o link nessa partilha que vamos fazer, porque a lei da reciprocidade irá tratar do resto. Como eu disse, as pessoas vão valorizar ter tido... Desculpa, está a ter algum problema? Não. Cristina, não está a ouvir? Olá, Paula. Digam-me só no Zoom se estão com algum problema de áudio. Eu vou ver se está aqui tudo bem.
Deixem-me só confirmar se o meu áudio está bem. Não, parece estar certo, ok. Espero que seja só do lado da Cristina. Confirme só no chat, por favor, se está tudo certo, que é para eu poder garantir que não há nenhum problema. Tudo bem, já se ouve. A Paula está a dizer, ok, perfeito, muito obrigado. E pronto, estava então a dizer que pronto, exatamente, a lei da reciprocidade irá tratar do resto, porque as pessoas vão ver que o seu artigo apareceu, a sua opinião apareceu num site de terceiros e, portanto, vão ter todo o interesse em partilhar isto para as suas redes, no seu site. Isto é um exemplo, peço desculpa, do e-mail, portanto, que eu recebi, deste site que quis que eu participasse, lá está, como um artigo daqueles de opiniões de experts diferentes, e ele teve o cuidado, então, de me enviar um e-mail e dizer que o artigo já está disponível, aqui está o link. Pronto, se quiser fazer o favor de partilhar, esteja à vontade. E foi isso que eu fiz. Numa das minhas páginas eu partilhei com todo o gosto. Portanto, é exatamente isto que nós temos que apontar neste tipo de estratégia. Outra estratégia muito interessante que eu tenho utilizado já há quase um ano, que eu criei então o podcast do Tiago Faria, não é? O que é uma estratégia realmente super interessante porque é um win-win-win, toda a gente sai a ganhar. Eu saio a ganhar porque me associo, no fundo, a uma autoridade, a uma pessoa que realmente que eu admiro e que tem presença no mercado. Essa pessoa ganha porque, no fundo, tem acesso a uma nova audiência, da minha parte, e fica bem visto aos olhos dos outros porque está presente em diversos sites, diferentes pessoas já estão a convidá-la. E as pessoas da minha audiência e da audiência dessa pessoa ficam a ganhar porque têm um novo conteúdo. E, portanto, neste caso, se vocês, como vos disse na semana passada, para criarem um canal de YouTube, portanto, acho que é extremamente interessante, e um podcast é super útil por causa também disto. Portanto, o que vocês fariam seria dar acesso à vossa audiência, portanto, convidar esse expert para o vosso podcast e dar acesso à vossa audiência, no fundo. Irá ajudar a fortalecer essa relação, porque a pessoa vai apreciar muito o gesto, portanto, vai ficar agradecida pelo facto de termos convidado para contar a sua história, partilhar a sua experiência. E estes experts, no fundo, vão emprestar-vos a vossa credibilidade. A credibilidade dessa pessoa vai ser emprestada a vocês, portanto, porque nós estamos a falar com alguém, uma autoridade no mercado, portanto, ficamos associados diretamente a essa pessoa e aos olhos das outras pessoas. Portanto, cria essa ligação específica, portanto, fomos vistos também como uma autoridade, só simplesmente por estarmos em contato com essa pessoa, entrevistá-la e ter uma relação já muito próxima. E hoje em dia é muito fácil, usando simplesmente o que estamos a usar aqui hoje, o Zoom. Portanto, não tem nada que saber, convidar a pessoa, chamada, pôr a gravar no Zoom e fica feito o podcast. Depois é só passar essa versão do áudio para todas as plataformas de podcast e já tem então um vídeo criado, áudio criado e potencialmente, se quiserem também, criar um artigo no blog também na versão de texto. Portanto, a partir de uma entrevista está presente em vários sítios. E fazê-lo é mais fácil do que parece. Eu tenho convidado imensos convidados, como vocês sabem, já vou nos 58 convidados. Tenho podcast, Paula, tem podcast desde novembro de 2019, mas ainda não entrei nessa fase de entrevista, ok. É uma boa ideia, Paula, por causa disto, deste benefício que terá também, não só de aumentar a sua autoridade no mercado, mas também ir partilhando, as pessoas que são entrevistadas vão partilhando os seus links. Se você puser um link no seu site, partilhar esse link com esse expert e essa pessoa vai partilhar o seu link, portanto vai dar então aquela ajuda que nós precisamos da autoridade do domínio. E é mais fácil exatamente do que parece, porque as pessoas são boas por natureza e gostam de falar sobre si próprias. Eu tenho convidado, através do LinkedIn, lá está, tenho tido um sucesso extraordinário, até pessoas que eu nunca imaginei que fosse possível convidar, porque não sei, tinha a ideia que as pessoas eram ocupadas, tinha uma audiência muito pequena, não sei se faria sentido, mas não, eu arrisquei, fui convidando todas as pessoas, porque o facto é que a minha parte foi dizendo que sim. E claro que está um exemplo de uma mensagem, mencionar sempre pessoas da nossa rede em comum. Eu, neste caso, eu tinha entrevistado o Chris Doe, que é uma pessoa que eu já sigo há muito tempo também, mencionei isso nesta mensagem, e mostrar exatamente o que é que esta pessoa poderá ganhar por estar presente no meu podcast. Portanto, eu falei aqui, você poderá abrir aqui uma nova audiência no mercado português, que talvez não tinha anteriormente.
e incluir sempre um link de calendário, um link de Calendly, que no fundo que permite que a pessoa que está do outro lado reserve um horário pré-definido para nós e assim facilita o processo, não há aquele back and forth da pessoa que qual é a melhor hora, talvez às 6, fica já tudo tratado e foi realmente um processo que funcionou muito bem para mim. Portanto, isto é uma estratégia muito boa para no fundo, aumentarem a vossa autoridade pessoal, a autoridade da vossa empresa, do vosso negócio, e também potencia muito esta atração de links para o vosso site, porque as pessoas terão todo o gosto em partilhar a entrevista onde estiveram presentes. Portanto, vou querer dizer que a toda a gente que estive presente no podcast de um português, estou presente lá na Europa, portanto, tudo isto ajuda bastante. E, claro, fazer sempre follow-up, não devemos assumir que as pessoas vão partilhar, portanto, temos de ser sempre proativos, como eu disse ao início. A maior parte das pessoas vão fazê-lo, mas nós devemos ajudar, nós devemos estar presentes, porque as pessoas, no fundo, esquecem-se, isto é natural. Avisar sempre quando e onde estiver publicado, portanto, em canais a que vão estar publicados, não devemos assumir que vão ver por notificações ou porque vão estar a olhar para o nosso canal, não. Devemos sempre comunicar por e-mail ou por mensagem, fornecer os links para a versão do vídeo, do áudio e de texto, se tiverem, para dar várias oportunidades à pessoa partilhar em diferentes formatos. Partilhar a imagem que usamos para a promoção, portanto, o thumbnail, por exemplo, do YouTube, do vídeo do YouTube. E dar ideias para partilhar em diferentes locais. Eu às vezes dou ideias, pode publicar na sua página do Sobre Mim, por exemplo, ou o que quer que seja. E neste caso, por exemplo, a Anabela Chaves, que foi uma das convidadas no meu podcast, ela pôs mesmo na sua página Sobre Mim, ali com o link para o meu site, Tiago Faria, e o link para o vídeo. Portanto, é essencial, crucial fazer sempre o follow-up e não esperar que as pessoas vão fazer naturalmente, porque lá está, as pessoas esquecem-se, metem-se ocupadas com outras coisas, mas como veem, esta é uma estratégia que funcionou muito bem para mim e que realmente disparou-me. Portanto, nos últimos 11 meses, quando eu comecei este podcast, a minha autoridade de domínio aumentou bastante, exatamente por causa disto, por causa das pessoas irem partilhando os meus links onde estiveram presentes. Portanto, isto realmente é uma estratégia que eu defendo com todos os meus dentes, porque é uma estratégia que acrescenta valor a todas as pessoas, a todos os intervenientes, e por isso é que eu acho que é tão valioso. E depois de darmos valor, portanto, já entrevistámos a pessoa, já partilhámos, a pessoa já partilhou com toda a gente, existe sempre então a oportunidade de pedir depois, pedir algo para adicional, para depois ser acrescentado valor. Podemos, por exemplo, inverter os papéis, pedir, olha, você tem um podcast, eu teria todo o gosto em estar presente para falar sobre este tópico específico que eu sei tão bem, que eu sou autoridade neste tópico, se quiser, portanto, qualquer dia, ou criar um guest post, um post de convidado, ou seja, vocês sugerirem um tópico que vocês dominem, que tenha uma história, que tenha um ponto de vista único, para publicar no blog desse site dessa pessoa. Ou seja, é um guest post, exatamente. Nós temos a fazer um pitch, no fundo, e dizer este é o tópico que eu acho que a sua audiência iria retirar bastante valor, e sugerir, no fundo, criar um artigo de convidado, porque isso lá está. Iria dar-nos a possibilidade, mais uma vez, de ter um link direcionado para o nosso site e, mais uma vez, contribuir para a nossa autoridade de domínio. Também exatamente está presente no seu podcast, exatamente como eu falei há pouco, e criar parcerias, também existe esta possibilidade. Depois já temos acrescentado valor, há aqui a hipótese de fazer diversas colaborações, criar uma relação mais profunda, exatamente como aconteceu com a Cristel Leal, que no fundo foi uma pessoa que eu entrevistei já há algum tempo e que nós realmente compatibilizámos completamente. Nós temos ideias muito semelhantes, nós gostamos exatamente dos mesmos tópicos. E surgiu então depois de criar uma relação, surgiu a hipótese de eu participar no seu site, no Nomadismo Digital, que ela tem uma comunidade digital, e acabou por me convidar para estar lá presente. Portanto, isto no fundo para dizer que depois de acrescentar valor, existe sempre esta possibilidade de fomentar essa relação e abrir novas oportunidades de colaborações, de acrescentar valor para todas as partes e também recebemos o benefício de ter links a apontar para o nosso site, que é o grande objetivo final, que aumenta a nossa autoridade de domínio
e aumenta a nossa presença no Google. Portanto, está tudo interligado. E pronto, esta foi a primeira estratégia, no fundo, as parcerias estratégicas, e agora vamos então ver a segunda estratégia, que é o acelerador de tráfego. Okay? Esta é a estratégia que pode aumentar o vosso tráfego de forma exponencial, muito mais rapidamente, do que a estratégia que eu falei há pouco, mas realmente funciona, portanto não há hipótese. Esta teoria é extremamente simples, mas o que é facto é que não é muito fácil, portanto exige bastante trabalho, bastante tempo da vossa parte, e também às vezes algum investimento para, se quisermos realmente acelerar, investir em algumas ferramentas e plataformas. Mas para obter backlinks usando esta estratégia, vamos ter que ultrapassar também a rejeição, porque vamos receber bastantes nãos. Isto é exatamente um jogo de números, é um jogo em escala, mas o resultado pode muito bem ser backlinks, portanto, links a apontarem para o vosso site de qualidade, que aumentam então a autoridade do nosso domínio exponencialmente, e aos olhos do Google, portanto, o Google vê que existem vários votos de confiança no nosso site, então vai-nos recompensar nos resultados de pesquisa. Como é que funciona então? Devemos encontrar os tópicos que a nossa audiência gosta e que têm muitas partilhas, okay? muitos links a apontar para esse tópico, para esse artigo específico, e devemos criar um artigo épico, super completo e partilhável sobre esse tópico. E depois de o fazermos, devemos contactar outros criadores de conteúdos, outros sites que já partilharam conteúdo semelhante ao que nós acabamos de criar. Portanto, isto mostra que eles estão predispostos a partilhar conteúdos sobre este tópico. E depois então fazemos o pedido para que incluam o link para o nosso artigo. Lá está, recebemos o tal benefício. Como é que devemos então encontrar tópicos? Portanto, usando a nossa amiga Keyword Finder, como eu já mostrei nos últimos vídeos, para encontrar artigos que estejam, portanto, na primeira página do Google, com muitos backlinks, ou seja, com muitos links a apontar para essa página específica. Portanto, fazemos uma pesquisa por palavra-chave do nosso nicho de mercado, e eu recomendo que seja aquelas palavras-chave, como nós vimos na semana passada, que tenham um volume de pesquisa interessante, mas também um grau de dificuldade elevado, porque isso vai nos mostrar que estas palavras-chave são as ideais, porque têm artigos concorrentes portanto, artigos com muitos backlinks, portanto, com muitos links a apontar para esses artigos, o que lhes dá uma grande autoridade, e por isso é que são palavras-chave difíceis, porque tratam-se de sites com muita autoridade de domínio, e isso é exatamente o que nós queremos para esta estratégia. E depois devemos pesquisar e ver quais são os artigos partilháveis, ou seja, informativos, e não aqueles artigos de vendas. Portanto, nós fazemos uma pesquisa pelo nosso nicho de mercado. Aqui, por exemplo, eu fiz sobre SEO e apareceram então estes resultados, porque são artigos de blog, e como veem aqui, portanto, é uma palavra-chave muito competitiva, obviamente, e que tem artigos com bastantes links a apontar para esse artigo. E exatamente estes que nós queremos, porque pelos vistos são artigos que são bastante partilháveis, que foram muito informativos e muito interessantes, que fizeram com que outros sites apontassem links para este artigo, portanto é exatamente estes que nós queremos olhar. Depois de analisarmos todos os artigos que estão a funcionar, devemos escolher um bom artigo que nós sintamos que conseguimos fazer ainda melhor. Portanto, deve ser um tópico que nós dominamos e que preferencialmente tenhamos uma história ou um ponto de vista único que realmente faça que, ok, sintam confortáveis, ok, eu consigo fazer um artigo muito melhor do que este, eu tenho confiança nisso, portanto, é este artigo exatamente que eu vou apontar. E depois executar o método Skyscraper, portanto, é um método de angariação de backlinks, portanto, link building, e que foi inspirado no Burj Khalifa, que é um arranha-céus, que no fundo tem esta teoria, que quando se faz um arranha-céus maior, que eles realmente fizeram um arranha-céus gigantesco comparado com os restantes, as pessoas virão. E o que é facto é que mais de 2 milhões de pessoas por ano aparecem no Burj Khalifa para visitar, e eu fui um deles, portanto eu estou ali com a minha mulher, já fomos lá há 4 anos, e pronto, esta estratégia é exatamente isto. Portanto, existem artigos que estão a ter muita atração, muitos links a apontar para esses artigos. Eu quero então fazer um artigo semelhante a este, mas muito superior, com melhor qualidade, para no fundo também captar a atração de links. Então, o que é o método Skyscraper? Devemos então, lá está, criar um artigo
mais completo do que o que está a ter atualmente partilhas e ranking. Portanto, como vimos lá atrás, um destes artigos, portanto, analisaríamos, por exemplo, este, que tem 498 links, realmente é uma pool de links extraordinária. E devemos então criar um artigo mais completo, que tenha mais conteúdo, pelo menos 10% mais palavras. Portanto, não é o mais importante ter mais palavras, mas devemos apontar para ter pelo menos 10% mais palavras, ter mais detalhes, mais estudos, mais análise a fundo, que tenha mais impacto através de histórias, de imagens, de infografias, de vídeos, portanto, ser o mais multimédia possível. E não basta lá estar a ser o maior, tem mesmo que ser o melhor artigo possível, superior ao que nós estamos, o que é o nosso alvo, portanto. E depois diz então, nós queremos encontrar quais são os sites que estão a partilhar o link daquele site que nós escolhemos como o nosso alvo, ok? Portanto, usando esta ferramenta que é o Link Miner, que também faz parte do Keyword Finder, no fundo, é uma ferramenta que faz parte do Mangolz, para encontrar os blogs e sites que já partilharam os links desse site concorrente que nós estamos a apontar e a tentar fazer um artigo melhor. Se estas páginas já estão a partilhar artigos do mesmo tópico, o mais provável é que estejam dispostos então a partilhar o nosso. Portanto, nós temos um artigo muito superior, mostramos, ok, e estas pessoas já demonstraram que estão dispostas a partilhar esse tipo de artigos, portanto, temos uma grande probabilidade de obter sucesso. E lá está, é muito importante olhar para a qualidade destes sites. Devemos evitar spam e sites, principalmente sites que vendam backlinks. Isto não devemos nunca entrar neste jogo do Black Hat SEO, portanto, tentar comprar links, porque isso nunca dá certo, o Google vai sempre identificar esses casos, devemos sempre jogar pelo seguro, ser o mais limpos possíveis, apostar no conteúdo muito bom, apostar no conteúdo forte e, no fundo, depois tentar fazer com que as pessoas partilhem naturalmente. Lá está aqui o resultado, por exemplo, eu pus o artigo que eu tinha identificado como o meu alvo, pesquisei, e aparece então uma lista de todos os sites que já partilharam este artigo, ok? Portanto, neste caso, cerca de 211 domínios já partilharam este artigo, 498 links diferentes, portanto, muitos destes já partilharam 2 links até. E, portanto, analisar todos estes sites que estão aqui, vendo qual é que é a sua citation flow, portanto, qual é que é o due trust flow, portanto, estes 2 valores mostram qual é que é o grau de confiança e de autoridade que estes sites terão. E aqui o Link Miner mostra-nos principalmente este acrónimo que é o Link Strength, exatamente. Mostra-nos o Link Strength, que é para nós identificarmos exatamente qual é que é o poder e a confiança que estes sites poderão ter se nós incluirmos o link para nós. Portanto, quanto mais autoridade, mais confiança estes sites tiverem a apontar para nós, muito melhor. E lá está, devemos escolher só os links que sejam do follow e não follow, porque os que são do follow indicam ao Google que para seguir este link, ok? E os no follow dizem ao Google, ok, não vale a pena seguir este link, é só um link informativo, portanto nós queremos apenas aqueles que estão a partilhar com do follow. E também os ativos, não os sites ou artigos que estejam inativos. Portanto, sempre selecionar estas 2 vertentes e então fazer então o download desta lista de todos os sites, potenciais sites que nós devemos então contactar. E depois ainda lá está, devemos então entrar em contacto com estes sites que nós vimos, dar prioridade aos sites com o link strength elevado, obviamente, como nós vimos, e utilizar o Facebook para tentar encontrar os e-mails destes sites. Ou então usando esta plataforma que se chama hunter.io para encontrar, que é uma ferramenta que nos permite encontrar os e-mails de sites específicos. Portanto, podemos fazer 50 pesquisas por mês, acho eu, e de uma maneira ou de outra iremos encontrar os e-mails destes sites. Muitas vezes aqueles que são mais difíceis de encontrar são os melhores, porque vamos ter menos concorrência de outras pessoas a tentarem fazer o mesmo. E então entrar em contacto pensando sempre no que é que a outra pessoa que está do outro lado tem a ganhar. Portanto, temos de enviar um e-mail curto e conciso, tentar dar o mais toque pessoal possível, não fazer aqueles simplesmente copy-paste, temos que fazer um e-mail mais personalizado possível. E no fundo mostrar exatamente que eu estou a contratá-lo a propósito deste artigo, escrevi há dias um artigo sobre este tópico também, que creio ser bastante relevante e está recheado de dicas que podem ser um grande complemento ao seu artigo. Mostrar o link,
e depois então de perguntar se achar que os seus leitores poderiam retirar valor desta peça, estaria disposto a partilhar este link, ou, portanto, dar um toque pessoal. Se achar que pode ser melhorado, estou aberto a sugestões, portanto, manter uma ligação pessoal, próxima, sempre tentando acrescentar valor à pessoa que está do outro lado. E desta forma, no fundo, vamos tentando que os sites, no fundo, apontem para o nosso artigo que é superior ao resto. Nós temos a certeza que o nosso artigo complementa muito mais o que quer que seja que eles tenham criado e dará mais valor à sua audiência. Mas o poder está no follow-up, portanto, não nos devemos limitar, nesta estratégia específica, não nos devemos limitar a enviar apenas um e-mail. Devemos enviar pelo menos 3 e-mails, até se considerarmos este caso perdido, portanto, se a pessoa ignorar por completo, não vale a pena insistir. Mas devemos insistir porque o poder está exatamente no follow-up. Cerca de metade dos casos bem-sucedidos advém destes follow-ups. Não advém do primeiro e-mail, mas muitas vezes advém do segundo e do terceiro. Porque as pessoas distraem-se, esquecem, já está, têm o dia ocupado e devemos enviar lembretes sempre que possível. Alguns poderão pedir dinheiro em troca, portanto, lá está, nunca aceitar isso. É um perigo extremo que já custou a vida a muitos sites. E exatamente esta estratégia é um jogo de números, portanto, é mesmo como é, portanto, quanto maior for a vossa lista de contactos que tiverem de sites que tenham uma boa autoridade de mercado, uma autoridade de domínio e que estejam predispostos a partilhar conteúdo semelhante ao que vocês criaram, portanto, é um jogo de números. Portanto, nós devemos olhar para isto como um jogo de longo termo, um jogo de números e podemos escalar este processo se usarmos uma ferramenta como o Mailshake.com, que é uma ferramenta um bocadinho carota, portanto, acho que é 50 euros por mês, mas permite então fazer este processo todo em escala, automatizar tudo isto, enviar os e-mails, os 3 e-mails, que sempre que quando a pessoa responder eles param de enviar os lembretes, podemos customizar o nome, o artigo, o URL do artigo que nós queremos partilhar, o URL do artigo que queremos que nós estejamos presentes, portanto é uma maneira de acelerar este processo e de escalar no fundo. E concluindo então, as pessoas partilham no fundo o conteúdo de quem conhecem, gostem e confiam, portanto nós temos que nos lembrar de pedir sempre que partilhem o nosso link se quisermos crescer mais rápido. Se realmente quisermos acelerar este processo, não devemos ser passivos, não devemos esperar que as outras pessoas se lembrem de partilhar, nós devemos ser proativos. E trata-se exatamente de criar relações e estas relações levam tempo, portanto, também não devemos esperar que isto aconteça do dia para a noite, exige trabalho, exige uma estratégia específica e trabalhar consistentemente. Lá está, é uma maratona, são pequenas ações que nós fazemos diariamente, feitas de forma consistente por longos períodos de tempo. Lembre sempre de nunca pagar por links, isso é extremamente perigoso. E também, finalmente, não nos devemos esquecer de amplificar o nosso conteúdo nas redes sociais. Isto não é um foco muito grande que eu tenha aqui no conteúdo que eu estou a publicar, mas é de facto, mantém-se a importância de criar a nossa marca nas redes sociais. Até para o Google é também importante, para o Google, porque se o Google começa a ver mais pesquisas sobre o nosso nome ou sobre o nome da nossa empresa, isso dá um sinal também ao algoritmo do Google que, ok, esta pessoa é relevante para a sua audiência, as pessoas estão a procurar pelo seu nome para resolver um problema específico, portanto eu vou começar a dar-lhe mais proeminência nos resultados de pesquisa. E isso é que eu tenho notado mais pesquisas pelo meu nome no Google, eu tenho tido muito tráfego através do meu nome e isso tem ajudado a todos os meus outros artigos também a terem um bom posicionamento porque a minha marca está a crescer no fundo, principalmente através do podcast do Tiago Faria. Isso realmente foi uma grande ajuda, por isso é que eu aconselho toda a gente a criar um podcast, porque o áudio é cada vez mais importante hoje em dia, e usarem o YouTube, obviamente, para criar o vosso podcast, mas realmente ter uma marca que é pesquisada proativamente ajuda, depois, no fundo, a posicionar todo o nosso conteúdo, todo o nosso site no Google. É realmente um fator extremamente importante hoje em dia. E pronto, era tudo o que eu tinha para vocês hoje. Espero que não tenha sido muito complicado, que não tenha
Eu espero que não vos tenha perdido aqui, não está tudo bem, ok. Foi um bocadinho atribulada esta sessão, peço desculpa, alguns problemas técnicos, mas acho que consegui transmitir o que era necessário, no fundo. Se vocês de facto quiserem acelerar o vosso processo de crescimento orgânico no Google, estas são as duas estratégias que eu recomendo e de facto é algo que funciona, de facto. O Google ainda faz parte ainda do algoritmo do Google, esta parte dos backlinks que apontam para o vosso site, os votos que vêm de outros sites apontam para o vosso. Portanto, é algo que nós devemos ser proativos e não descurar, se quisermos acelerar o nosso processo. Obrigado Paula, ainda bem que estou. Muito obrigado Ertani. A Cristina já não está, não conseguiu ouvir, peço desculpa, mas esta gravação vai estar depois no YouTube disponível e eu depois partilho convosco através do e-mail. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença, espero que tenham retirado algum valor desta sessão. Foi o final então daqui da semana do SEO e na sexta-feira vou começar então a parte do depois, ok? Depois de atrairmos a atenção das pessoas, como é que podemos começar uma relação com essas pessoas de longo termo? E é isso então que vamos falar na sexta-feira. Espero que tenham um bom resto de semana. Está a ouvir? Dani, olá. Ok, ora, tudo bem. Eu sou iniciante nestas manobras, gostei muito da sua lição, portanto, tenho pena de estar num patamar muito abaixo, mas com certeza que ficou alguma coisa. Ficou alguma coisa, exatamente. Portanto, não sei se conseguiu ver as outras sessões. Espero continuar a ouvi-lo. Obrigado, Hernani. Não sei se ouviu as outras sessões que eu falei na semana passada, porque isto é realmente uma parte já muito adiantada do processo, portanto, tem que se fazer o outro trabalho de casa, da análise das palavras-chave, criar o artigo em si, otimizá-lo, portanto, isto é uma parte mais para quem quer acelerar o processo e não esperar 6 a 12 meses até começar a ter tráfego no Google, não é? Com certeza, eu fiquei muito agradecido pela sua participação. Obrigado, Hernani. Obrigado, Paula. E vemos então na sexta-feira, à mesma hora, para mais uma sessão, para no fundo agora começarmos então a criar uma relação com os nossos potenciais clientes e monetizá-los no fundo. Muito obrigado. Até à próxima. Adeus.